Bem, como eu tinha dito para vocês, bom dia mais uma vez, né? Estamos aqui dando continuidade ao nosso terceiro ciclo, pedir a Deus aí que continue nos abençoando, direcionando o nosso trajeto. Como Lorena perguntou, eu cheguei a dizer, hoje nós vamos ver ainda algumas situações no sentido em si da escrita das palavras. Eu comecei no nosso último encontro com aquela parte dos porquês. Hoje a gente vai dar sequência não só aos porquês, mas outras palavras também, que nós precisamos ter uma dimensão. Eu sempre estou pontuando para vocês, vou pontuar mais uma vez, que é assim, eu faço o meu texto, eu, Mona Lisa, sou autora daquele texto, eu escrevo o texto é meu. No momento em que eu passo esse texto para outra pessoa, o texto não é mais meu. Eu continuo sendo autora, claro, porque foi eu que escrevi, mas a pessoa vai fazer uso daquele texto da melhor forma que ela achar conveniente. Então, muitas vezes, o nosso registro é a nossa representação. Ou seja, quando a gente fala algo, a gente consegue esquecer. Se eu estou aqui conversando com o Cauã, a qualquer minuto o Cauã pode esquecer o que eu falei. Aí Cauã fala, meu Deus, tinha que falar comigo. Claro que sim, né, Cal? Mas daqui a pouco ele pode esquecer. Mas se eu deixo algo lá escrito, é o meu registro. Toda vez que ele tiver dúvida, ele pode retornar e fazer a leitura. Então, por isso a gente precisa ter muito cuidado, uma cautela muito grande mesmo com essa parte da ortografia. O que é que eu costumo dizer? Aqueles alunos que são dedicados, que têm assim, sabe que tem uma determinada dificuldade em determinadas palavras, porque é normal, todos nós podemos ter dificuldades em algo. O que é que a gente precisa fazer? Buscar sinônimos, palavras as quais vocês possam estar modificando no texto, deixando com o mesmo significado que vocês querem estar passando, mas com outras palavras, porque isso é o que realmente nos ajuda a ter esse entendimento mais claro. As pessoas que utilizam aí os sinônimos são aquelas pessoas da nossa língua que a gente não vai dizer que são as pessoas mais letradas, mas são as pessoas que têm um bom domínio da língua, que é para que a gente evite determinados erros. Essa parte de ortografia é fácil? Não. Não é fácil, não. Se fosse fácil, a gente aprenderia apenas em um ano. E vocês vão conseguir perceber, quem presta atenção assim, né, em determinados assuntos, observa que no terceiro ano estuda o uso dos porquês, quando chega no quinto, estuda novamente, quando chega no sexto ano, agora no oitavo já refrescou, quando chega no primeiro ano, é assunto novamente, até no ensino médio, até no terceiro ano, vocês vão estar falando sobre a ortografia. Porque a ortografia é a escrita correta da palavra. Então, eu preciso saber como escrever aquela palavra. Se eu tenho dúvida, recorro a sinônimos. Então, a gente vai estar vendo algumas possibilidades hoje desse uso, tá certo? Vamos aqui, vou partilhar com vocês. E desde já quero dizer que a atividade que vocês farão de casa, eu vou passar aí, tá no próprio material. Não vou mandar esses slides para vocês hoje, só vou mandar a atividade porque amanhã eu vou mandar esses slides justamente com a parte da correção, depois que nós corrigirmos aqui na aula, para se porventura alguém tem alguma dúvida, vai estar lá o material para que vocês vejam. Mas hoje, eu só vou, depois da explicação, só vou colocar no grupo a questão mesmo da atividade que eu quero que vocês façam, que é algumas correções de algumas palavras que vocês vão ler, vão observar. Tal palavra precisa ser corrigida, precisa ser escrita de outra forma ou não. Eu vou colocar uma lista de palavras e dentro dessas palavras vocês vão observar quais delas precisam ser reescritas. E amanhã a gente vai fazer a correção. Aí depois eu mando o slide para vocês amanhã também. Hoje não, porque a intenção é ver realmente o que é que vocês estão conseguindo compreender. Bem, estou partilhando aqui agora com vocês. Eu não coloquei totalmente a parte de erros na grafia, mas coloquei como erros frequentes. Por que erros frequentes? Porque é o que justamente nós fazemos. A gente acaba utilizando muitas palavras dessas que vocês vão ver de forma errônea, que a gente pode dar conta, pode colocar de uma forma, digamos que, mais eficaz mesmo na nossa escrita. Então, nós começamos aqui com o uso dos porquês, só para a gente não esquecê-los. Então, nós temos o porquê separado sem acento, que nós vamos utilizar para frases interrogativas diretas e indiretas. Eu fiz questão de pontuar aqui que são para frases interrogativas diretas e indiretas, justamente para que vocês consigam observar esse porquê separado. Ele pode vir no início de uma frase interrogativa, ele pode vir no meio de uma frase, porque ele está representando para a gente um questionamento, mas às vezes ele pode ser lá utilizado com outros sentidos. O porquê junto e sem acento é o porquê de explicação, equivale à palavra pois. Toda vez que você escreve esse porquê, é a mesma coisa de você estar dizendo pois, aqui de você querer explicar algo.
Então, esses porquês, eles são orações que explicam ou indicam causas de algo. Por isso que a gente não tem sentido de resposta. Abre lá! A gente pode estar dizendo aqui, ó, gente, a pessoa que falou aí, mãe, assim, com essa forma tão carinhosa, deixa o seu áudio desligado para a gente não ouvir as situações de casa, tá certo? Olha, então o porquê, junto e sem acento, a gente usa para explicação, no sentido de porquê. Toda vez que eu tenho dúvida, como é que eu posso mudar? Eu posso usar meu amigo pois aqui, que também vai significar para mim uma explicação. O porquê separado e com acento. Nós vamos utilizar aí, sempre no final das frases, junto com a interrogação. Porquê separado e com acento. E o porquê junto e com acento é o único porquê que vem para o plural, é esse. E ele é utilizado com sentido aqui de palavra substantivada, porque ele vai aparecer sempre com um artigo ou mesmo com uma preposição. Então, o porquê da vida, o porquê Lorena está roendo as unhas. Então, esse o porquê, esse o, esse artigo aqui, ele vai dizer para mim que esse porquê é um substantivo. Eu estou vendo cabelo escovado, unha na boca, não sei se eu não estou vendo, não, que eu estou vendo tudo aqui, viu? Então, ó, observem, esses 4 tipos de porquês que a gente tem, qual a utilidade que a gente deve ter na nossa língua. Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida depois, pode estar me perguntando no privado, sem problema, viu? Aí nós saímos aqui do porquê e vamos adentrar ao mas. Mas e mais. Esses aqui são assuntos que a gente estuda lá no 3º ano mesmo e não deveríamos esquecê-lo, porque eles se parecem ao ser pronunciado, né? Na escrita também o que diferencia um do outro é a questão da vogal i, mas a gente precisa entender o que é que eles representam em si. O mas é o sentido de oposição. É um dos assuntos que nós vamos estudar nesse ciclo, que é o que nós chamamos de conjunção. Mas é uma conjunção adversativa. Se eu tenho dúvida, eu posso trocar pela palavra porém. Esse mas aqui. Se eu digo assim, ó, Samuel foi à padaria, Samuel Paixão, viu? Samuel foi à padaria, mas não comprou pão. Eu estou fazendo uma oposição. Quando a gente fala que fulano foi na padaria, a gente já coloca em mente que a pessoa vai comprar pão. Mas veja, eu digo que Samuel foi à padaria, mas não comprou pão. Eu estou com ideias opostas àquilo que foi formulada para mim. Se é ideia de oposição contrária, eu tenho que usar o mas no sentido de quantidade, intensidade. Quando eu digo que Letícia tem mais material escolar do que o meu amigo Pedro. Esse mais que eu tenho é no sentido de quantidade. Quando eu digo que Letícia tem mais, é em termos de quantidade que nós vamos ter. Aqui, né, que alguns podem pensar aqui como um bolozinho, pode ser um bolo, né, não sei qual a intenção de vocês, é um tubo de ensaio, viu, gente? Nós aqui, eu coloquei no sentido do bolo da brincadeira para a gente conseguir perceber a quantidade. Nós temos aqui, ó, 4 velas, né? Então, percebam que esses 4 tubos, eu estou aqui no sentido de 4 velas, mais uma que daria para a gente a missão de quantidade. Veja quando a gente faz aniversário que a gente diz, fulano ficou mais velho, não, fulano ficou mais experiente. Então, mais no sentido de quantidade que fulano está tendo. É claro, né, Cauã? Dizer que eu fiquei mais velha, não fiquei mais velha, fiquei mais experiente. Então, vamos lá. Mas é o sentido de oposição, ideia contrária. E mais com I é o sentido de quantidade, de adicionar as informações. Qualquer coisa, a gente pode perguntar o que não foi entendendo, viu? A com H e A normal. Aí eu poderia dizer aqui que há tempos eu não vejo meu amigo Kleber, que nem deu ousadia de ir no drive-thru, não sei como essas pessoas são assim. Então, ó, há tempo, esse A com H. É para não se ver. É o que, Lore? É para não se ver. Ela? É, né, Lore? Você também não foi, não. Você também está em débito. Você também não foi, não. Foi, não. É porque minha mãe estava ocupada e não tinha ninguém, meu pai, meu tá desculpada então, viu? Olha, A com H é no sentido de tempo passado. Então, quando eu digo que há tempo que eu não vejo Kleber, gente, eu poderia dizer faz tempo que eu não vejo Kleber. Então, eu não preciso dizer, por exemplo, ó,
há 2 meses atrás que eu não vejo Kleber. Eu não posso utilizar essa palavra atrás. Por quê? Atrás já dá ideia de passado. E se o ar com H é ideia de passado, como é que eu vou utilizar na minha frase? Vai trazer redundância. A gente vai ver isso um pouquinho lá na frente. Então, A com H é no sentido de passado. Toda vez que eu falo A com H, eu estou falando de um tempo, algo que já foi ocorrido. E A normal está no sentido de futuro, de ideia, algo que pode estar nos acontecendo. Toda vez que eu falar em A normal, é ideia de futuro, algo que está acontecendo para mim, ou ideia de distância. Eu poderia dizer, ó, daqui há 2 anos serei primeiro ano do ensino médio, né? No caso de vocês aí. Então, quando eu digo que há, porque esse A está representando o quê? Ideia de futuro, algo que vai ocorrer. Se eu digo assim, ó, Isabela mora a 3 metros do Colégio Novo Tempo. Esse A está representando para mim uma distância. Então, tem o A normal, no sentido de futuro, e tem o A no sentido de representar para a gente uma distância aí. Então, observe, A com H, ideia de passado. A normal, ideia de futuro ou distância. Afim de ou afim. O afim separado e o afim junto. O afim separado, ele tem a ideia para a gente de finalidade. Eu estudei essa disciplina a fim de obter bons resultados, ou seja, com a finalidade de ter bons resultados. Afim junto, no sentido de adjetivo, de afinidade. Iago e Pedro são jovens afins, ou seja, são jovens que possuem afinidades. Então, afim, quando a gente vai usar no nosso texto, por exemplo, a fim de demonstrar o que eu consegui entender, afim separado. Eu vejo que muitas pessoas acabam utilizando esse afim junto, então não esquece. Afim, no sentido de mostrar para a gente afinidade, quando você tem mesmo as personalidades parecidas, é afim junto. Afim separado é no sentido de finalidade. Na linguagem matemática, quando vocês estudarem esse assunto, vocês vão lembrar de mim aí em português, tem uma... Quando a gente começa a estudar os tipos de conjuntos, tem uma equação que a gente chama de equação afim, mas é lá na frente ainda um pouquinho, lá no ensino médio que vocês vão ouvir. Aí é esse afim junto. Agora, afim no sentido de afinidade, afim separado. Na nossa escrita, sempre no sentido separado. A par ou a par. Eu deixei Felipe a par da situação. Eu estou dizendo que eu deixei Felipe informado da situação. A par, esse a par separado. Ao par é um câmbio, indica títulos de moedas de valor idêntico. Sempre que a gente falar a par, você está ciente, você está informado de determinada situação. Então, sempre que falar a par, eu sei do que eu estou falando. Ao par, algum título, alguma informação dada. Bem, então sempre que falar pá, tá conseguindo me ouvir? Sempre que falar pá, pronto. É no sentido de estar ciente, informado de alguma situação. E ao pá é no sentido de alguma moeda que se tenha. Aí nós temos ao invés de ou em vez de. Ao invés de ou em vez de, hein, Derek fala, não sei, vai saber agora. Ao invés de, no sentido de oposição, contradição. Quando eu digo, ó, ao invés de triste, se eu usei ao invés de triste, eu já estou dizendo ali com a clareza que eu estou feliz. Ao invés de triste, mas se você, no lugar de utilizar a palavra, né, essa expressão aí, ao invés de, você usa em vez de é uma substituição que você pode fazer, como se fosse uma opção. Ao invés de ir ao teatro, eu irei ao cinema. Então, ir ao cinema em vez de ir ao teatro. Perceba que, ó, em vez de substituição. Ao invés de
oposição. Então, observa, no seu texto você quer trazer uma ideia de oposição, de sentido contrário, ou você quer trazer uma ideia de substituição? Eu preciso saber primeiro o que é que eu quero passar para o outro para que eu consiga, na verdade, formular bem o meu pensamento. Senso com C ou senso com S. Senso com C, sempre quando a gente fala assim, no sentido de recenseamento, o censo demográfico, né? Para saber, por exemplo, quantas pessoas nós temos em Feira de Santana, né? No sentido quantitativo. Sempre quando a gente fala em censo com C, a gente poderia pensar, sabe, em quem, gente? No IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por quê? Era bom pensar aí no IBGE, porque o IBGE sempre vai ter esse censo aqui, sempre vai fazer uma pesquisa. Quando tem um período que nas escolas se fazem, todo ano, faz o censo da escola, é o censo com C. E o censo com S, quando eu digo lá, ó, meu amigo João Vitor tem um bom senso. Eu estou dizendo que ele tem o quê? Uma boa moral, um bom juízo. Aí, esse censo que eu estou utilizando é o censo com S. Então, observa, censo com C é quando se fala no sentido em si de pesquisas, no sentido do IBGE, e censo com S é quando você traz aí para a pessoa, digamos que uma característica. Eu tenho um bom senso, eu tenho um bom equilíbrio. É uma característica que você dá ao outro. Se não entender, gente, pode parar a qualquer momento e ir perguntando, viu? Nosso duelo aqui, sessão com C cedilha, sessão com C ou sessão com SS. Aí eu sei que Vera está dizendo aqui, para mim isso é fácil aqui, porque eu já todo dia vejo passando, sessão da tarde, muito bom, Vera, por isso que eu gosto de você. Então, sessão, como Vera pensou aí, sessão com SS, significa o quê para mim? Está se relacionando a um filme, ou seja, quando você vai a um cinema, por exemplo, que você diz assim, eu vou comprar um ingresso para a sessão tal. Essa sessão aqui é sessão com SS. Agora, minha amiga Beatriz vai ao supermercado e ela diz assim, eu vou para a sessão do eletrodoméstico. Aí tá ela e a Ana Júlia, né? A Ana Júlia fala, que sessão? Olha aí, menina, tem aí a sessão do eletrodoméstico. A Júlia, oxe, sessão agora é com C cedilha? É. Pois é, Júlia. Por quê? Porque a sessão com C cedilha significa para a gente divisão. Então, quando você vai, por exemplo, no supermercado, que você vê lá, sessão de eletrodomésticos, sessão de brinquedos, sessão de limpezas, essas sessões estão querendo dizer claramente para a gente divisões. Não entendi, não, Lore. Foi Lore que falou? Não entendi. Fale. Também tem sessão da tarde, né? Isso. Sessão da tarde é sessão com SS, ó. Sessão com SS, sessão da tarde. Sessão da tarde, sessão sempre no sentido de filme, vai ser com SS. Oi? Sessão da noite, sessão do meio-dia. Isso. Essa sessão que você está falando, no sentido de ser filme, de assistir algo, é sessão com SS. É uma reunião, é um espetáculo, é uma realização a ser assistida, SS. Sessão com C cedilha é no sentido de divisão. Então, por exemplo, às vezes você vai em uma casa de material de construção e ali tem, por exemplo, seção de madeiras, aí tem lá seção de ferramentas, porque a pessoa fez a divisão, organizou aí essas divisórias sobre determinados departamentos. E seção com C e com SS é no sentido de doar algo, de dar algo para alguém. Então, quando você diz assim, ó, houve a seção dos herdeiros, ou seja, aquelas pessoas que estão ali foram receber, ganhar algo. Então, seção com C é um ato de instância de ceder, de doação de algo. Seção com C cedilha é o ato de cortar, divisão, é uma ala que se tem daquele determinado espaço. E seção com SS é um período de realização de um espetáculo ou de uma reunião. Aí meu amigo Marlos diz, chegou aqui essas duas palavrinhas que eu gosto, comprimento e cumprimento. Muito bom, Marlos. Comprimento, quando a gente fala na relação de tamanho, extensão. Então, Marlos diz lá que ele quer saber qual é o comprimento do quarto dele. Ele está querendo saber, na verdade, qual o tamanho do quarto dele. Aí lá, para que a gente não fique, né, na dúvida, nosso amigo Gabriel, que é assim muito simpático, foi lá no drive-thru, né, Gabi? Todo e todo. Então, comprimento
que vai ser lá escrito para a gente, né? Com U é no sentido de saudar. Então, Gabi foi lá no Davitu justamente para nos cumprimentar, para falar com a gente, dar um oizinho, dizer estou aqui, forte e firme, muito bem. Então, esse cumprimento é no sentido de cumprimentar alguém, saudar. Por exemplo, você vai em uma formatura, você vai em um casamento, ou mesmo você conhece alguém que fez aniversário e você foi cumprimentar, dá para aquela pessoa a saudação do aniversário dela. Então, observa, cumprimento, tamanho, extensão. Cumprimento, falar com o outro, saudar. Quando você diz bom dia, boa tarde, você está cumprimentando alguém. E cumprimentar é relação a tamanho, extensão. Esse ou este, esse é o objeto da pessoa com quem se fala. Tanto esse quanto este a gente utiliza para coisas próximas. Mas esse eu vou utilizar para aquela pessoa que eu estou falando, no caso, a terceira pessoa, que seria você ou tu, né? Então, o que eu estou falando está próximo daquela pessoa, está fazendo referência. Se estiver próximo, eu uso esse. E se eu estou falando de material que está próximo a mim, como no caso aqui o celular que eu estou em mãos, né? Eu digo que o celular, este celular é meu. Este, pelo fato de estar junto da pessoa de quem se fala. No caso, Mona Lisa, a pessoa que está falando para vocês nesse momento. Então, este, proximidade de quem fala. Eu, nós, pode ser ideia de singular ou de plural. E esse é próximo também, mas para aquela terceira pessoa. Ou seja, a pessoa com quem eu estou falando está próximo desse objeto, que às vezes a gente utiliza, né? Sabe que esse, este são pronomes, né? Quando a gente fala esse, este, pronomes demonstrativos, muitas vezes na escrita a gente acaba escrevendo de uma forma inadequada, até porque a gente não leva em consideração se esse foi utilizado para a terceira pessoa que está próxima de quem eu falo, ou se está próximo para o eu da pessoa de quem eu estou falando no momento. A gente tem mal com U ou mal com L. Mal com U e mal com L é um grande vilão da nossa língua, porque a gente começa a estudar como os porquês, desde muito cedo, mas muitas vezes a gente acaba errando muito. Por quê? A gente não faz. Olha o que eu disse no início, que precisamos ter inteligência com determinadas estratégias. Eu já sei que mal é contraditório a bom e que mal com L vai ser contraditório a bem. Então, se eu quero dizer aqui, ó, eu estou bem hoje. Eu vou dizer, eu estou bom hoje ou estou bem hoje? O que é que combina mais? O bom hoje ou o bem hoje? Bom. Bom. Quando eu digo assim, Lorena, como é que você está? Você me diz, eu estou bom ou estou bem? Eu estou bem. Estou bem. Se eu estou bem, então seria a mesma coisa dizer que eu estou mal, mas o mal com L. Então, mal com L faz referência a bem. Mas se eu digo lá, ó, meu amigo Cauã é um bom garoto. Quando eu digo que Cauã é um bom garoto, então se eu fosse trocar pelo mal, eu deveria utilizar que tipo de mal? Mal com Mal com U, muito bom. Então, ó, mal com U, a mesma coisa de bom. Quando eu digo a mesma coisa, é porque é contraditório, viu, gente? Que a gente pode estar trocando justamente para estar entendendo e evitar aí esse erro na nossa escrita. Estou muito bem. Oi? Estou muito bem. Estou muito bem. Isso é a mesma coisa de você Também dizer. tem lobo mau. Tem o quê? Lobo mau. Como é? Ah, lobo mal. É o lobo bom ou o lobo bem? Lobo bom. Então, se é lobo bom, o mal que eu devo escrever é o mal com U. Por exemplo, sabe uma das palavras, Lore, que as pessoas escrevem assim, errada, em relação a esse uso, é a palavra maus tratos. Eu vejo muitas pessoas escrever a palavra maus tratos e escrever com L. Mas você não está falando em bens tratos, você está falando em bons tratos. Bons tratos. Se é bons tratos, tem que ser mal com U. Viu? Sim, ao nível ou a nível de modismo. Eu estou a nível de compreender o assunto, é a maneira, o modo como eu me encontro. A nível do mar, quando você diz ao nível do mar, está elevado. Esse nível do mar. Coisa, nível. Não, ó. A nível, presta atenção, ó. A nível de, ao nível do.
A nível de, é a forma como você se encontra. Quando você diz, ó, eu estou a nível de flutuar, é a forma como você se encontra. Como você está ao nível do. Eu estou ao nível do chão, quero dizer que eu estou baixa como chão. Eu estou ao nível do mar, naquela mesma frequência que o mar anda. Observa, a nível de a forma, a maneira como você está. E a nível do, você faz referência sempre a outra coisa que você vai precisar ter aí como uma compreensão maior. Descriminar ou discriminar. Né, naquele último trabalho nosso, eu pedi para algumas pessoas falarem, né, sobre a parte em si, do racismo estrutural para falar. E algumas pessoas, quando fizeram o vídeo, eu observei que trouxe muita palavra discriminação. E não é discriminar. Quando a gente fala que vai descrever algo, a gente vai enumerar, vai falar os fatores que favoreceram ali. Você vai descrever o máximo, trazer as informações possíveis. Quando a gente fala discriminar, é no sentido de estar inferiorizando alguém, tendo algum preconceito com determinadas situações, Então, diferenciando. diferenciando o outro, mas Tipo, no a cor sentido da de pele, a cor do oprimir. cabelo. Isso. Eu estou discriminando o corte de Lorena. Então, observa que discriminar vai ser o Como sentido assim, de corte de estar Lorena? distinguindo, de estar desfavorecendo no outro. Discriminar é o sentido de você atenuar a culpa, inocentar o outro. E discriminar é você diferenciar, você distinguir, viu? Fazem 10 dias. Olha o que eu falei para vocês aqui, a gente vai ver um pouquinho agora sobre algumas palavras que podem trazer redundâncias e a forma como nós deveríamos utilizá-las, que é o que abrange para a gente a parte da concordância nominal e verbal. Faz, no sentido em si de fazem, no sentido de fazer, quando exprime tempo, ele é impessoal, ele não varia. Faz 10 dias, faz 2 meses, houveram muitos problemas. Haver, no sentido de existir, também é invariável. Houve muitos problemas no governo, havia acidentes sempre naquela estrada. Perceba que sempre quando a gente fala no sentido do verbo fazer, ele vai ser impessoal, por isso que ele não vai variar. Ele é um dos que pensa assim. Um dos que pensa faz concordância no plural. Então deveria ser, ele é um dos que pensam assim. Observa direitinho a parte do verbo, como deve estar na sua frase. A concordância é com mais de um elemento que está no singular. Mais de um amigo alertaram, mais de um amigo o alertou. Um terço dos alunos faltaram hoje. A concordância dos números fracionários se faz com valor impreciso, dependendo da situação que você queira extinguir ali naquela situação. Um terço dos alunos faltou. 2 terços dos jornalistas compareceram. Porque está indicando para mim marca de singularidade. 2, marca de plural. Obrigado, disse a moça. Obrigado, concorda com o sexo da pessoa que faz o agradecimento. De forma involuntária, qualquer pessoa que diga assim, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui minha amiga Bia, né? E Bia diz para mim sempre obrigada, independente de ser para homem, de ser para mulher, Bia vai responder sempre obrigada. Por que Bia vai responder obrigada? Pelo fato dela Porque ser é feminina. isso. Menina sempre vai responder obrigada. E E menino, menino vai ser obrigado, porque é mais isso, porque é masculino. E a nossa língua ela acaba sendo um pouco machista. inteligente demais. Tá bem craque. Estava meia adoentada. Meia é o modo como eu me encontro. Então, se é o modo como eu me encontro, eu não vou dizer que eu estava meio. Eu vou dizer, ó, eu estava meio adoentada. Não, Não, eu vou dizer o quê? estava meio atrasada. Isso. Independente de ser homem ou mulher, meio é a forma como você se encontra, é o modo. Se é o modo como você se encontra, então você só pode usar meio no sentido de dizer como você está. Quando você quer usar meia, no sentido de dizer assim, ó, eu chupei a metade da laranja, então chupei meia laranja, meia dúzia, meia altura. Você está falando de adjetivo ou numeral, aí você pode modificar. Mas como você está falando da forma como você se encontra, você só pode utilizar meio.
A festa começa ao 12:30? Não. A festa começou ao 12:30, porque eu estou falando do horário. Ela mesma fez o trabalho. Ela mesma fez o trabalho. A questão do mesmo e do mesma funciona como a questão do obrigado e do obrigada também. Envio anexo os documentos. Esse termo anexo, esse vocábulo que a gente utiliza, dependendo das palavras, a gente pode fazer a modificação. É diferente eu dizer assim, ó, vem anexa a carta que será entregue a Iago. Mas quando eu digo vem em anexo a carta entregue a Iago, em anexo eu não mudo a estrutura, quando vem em e depois anexo. Mas se só tiver para mim aqui a palavra anexo como está, eu tenho que concordar com o substantivo. Por isso que, ó, envio anexo os documentos, anexo no plural, segue anexa cópia da certidão, a cópia, anexas, lhes e faça encaminhamento das citações. Anexas, ó, para citações. É nossa marca de plural estar no feminino. Se fosse o termo em anexo, eu não precisaria mudar a expressão. Mas quando é anexo, a gente muda de acordo com a nossa frase. Alguns termos que transmitem para a gente redundância. Por exemplo, o A, como eu tinha dito para vocês anteriormente, logo no começo da nossa aula, o A, 2 meses atrás, eu não preciso, ou eu uso faz 2 meses, ou há 2 meses, ou então, 2 meses atrás, tive a presença de meu amigo Kleber próximo a mim. Então, a e atrás indicam passado. Então, eu não posso utilizar na mesma frase, senão dá uma ideia de redundância para mim. Já não há mais motivo. Já e mais tem a mesma função na frase. Então, não vou utilizar já não há mais motivos, já não há motivos, ou então não há mais motivos. Eu só vou utilizar uma dessas duas expressões para evitar a redundância. Quando a gente tem aqui, ó, entrar dentro de casa, entrar dentro da área. Às vezes você ouve alguém falando assim, menino, entra dentro de casa. A gente entra fora de casa? Se a gente entra, só é dentro. Então, ó, entrar. Fale, Lore. Dentro de casa também, menina. É, mas isso é redundante. Mas a gente escuta muitas pessoas falarem. Às vezes a pessoa fala assim, entra logo dentro de casa, menina. Sobe para cima, menina. A gente sobe para baixo? A gente só sobe para cima, a gente só entra para dentro e a gente só sai para fora, né? Encarar de frente. Quando a gente encara, a gente está encarando o outro como de frente. O outro tem que estar na nossa frente para a gente encarar, né? Quando as pessoas falam, fulano, você está me encarando, por quê? Sabe que você está olhando para o outro, né? Elo de ligação. Todo elo é de ligação. Então, não precisa usar essas palavras que trazem redundância. Saiu cedo, mas não conseguiu, no entanto, pegar o ônibus. Saiu cedo, mas e, no entanto, significam para a gente a mesma coisa, ideia de contradição. Então, só poderia dizer, saiu cedo, mas não conseguiu pegar o ônibus, ou saiu cedo, no entanto, não conseguiu pegar o ônibus. O preço do carro é barato. Toda vez que a gente fala em preço, a gente está falando em algo ser caro ou barato. Então, não precisa você dizer isso. Você só poderia dizer o quê? O carro é barato. Ou então, eu não soube o preço do carro. Não precisa dizer se ele é barato ou caro, porque toda vez que a gente usa o termo preço, a gente já sabe que está fazendo, na verdade, uma ligação à questão do barato ou do caro. Bem, eu vou parar aqui hoje com vocês. Amanhã, quando fazer a correção, eu vou fazer a retomada de algumas partes que faltam aí. Então, desde já, gostaria de agradecer aí a presença de vocês, dizer que prestem atenção nas palavrinhas que eu vou estar enviando, né? Justamente para que vocês observem se a ortografia e a escrita dessas palavras estão corretas ou não. A maioria das palavras fazem parte do nosso cotidiano. Então, vamos agradecer a Deus por mais um dia, que Ele possa mesmo permanecer nos orientando e nos ajudando da melhor forma. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, que o Senhor possa nos ajudar, nos livrar de todos os males, né? Que tudo aquilo que não seja da tua vontade, Pai, possa cair por terra e que possamos dar bons frutos. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então é um grande prazer estar sempre com vocês. Beijo no coração. Tchau, Vintena. Tchau, Cauã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Lore. Não fique com ciúme. Tchau, gente. Tchau.